Olá, gente! Meu nome é Rebeca Werner, eu sou arquiteta e esse é o meu primeiro vídeo aqui para o YouTube, que eu vou mostrar para vocês uma obra que eu realizei que é maravilhosa, que vale a pena mostrar de fato todos os mínimos detalhes. Eu sinceramente cansei um pouco dessa coisa de Instagram que fica mostrando fragmentos do projeto, vídeos curtos. Eu quero trazer para vocês detalhes, porque é o que eu costumo trabalhar no meu dia a dia. Todos os projetos são pensados nos mínimos detalhes, cada uma das especificações, e eu quero mostrar tudo isso para vocês aqui no YouTube. Venham comigo. O prédio que a gente vai fotografar hoje é dia de sessão de fotos. Por aqui, a minha parte preferida do projeto. Bem-vindos ao meu projeto. Eu quero falar para vocês a primeira coisa que a gente tem de visão ao acessar esse apartamento, que é justamente essa laje nervurada maravilhosa que vocês estão vendo aqui em cima. Sim, esse com certeza foi o principal ponto que eu acabei empregando na hora da realização desse projeto, porque na minha opinião o teto ele faz muita diferença. Quando a gente consegue trabalhar com um teto diferente, o projeto ele já fica com uma cara diferente só por ter um teto diferente. Podem apostar comigo. E a laje nervurada é um elemento que eu adoro, ela traz essa pegada industrial e ao mesmo tempo fica chique e elegante. Então a ideia é que você abrisse a porta e já visse essa laje nervurada e ela acaba fazendo esse formato em cima da mesa de sinuca também, que é a nossa protagonista. Venham aqui que agora eu vou mostrar detalhadamente ponto por ponto desse projeto. Do lado da porta de entrada, a gente tem uma sala de televisão que ela fica aqui escondidinha com essa porta painel maravilhosa que eu acabei desenvolvendo. E algo bem interessante dessa porta é que ela tem esse recorte aqui, essa usinagem em formato de quadrado, justamente para remeter à laje nervurada. Então todos os elementos eles acabam conciliando muito bem dentro do projeto. Inclusive, esse formato aqui, ele acaba permitindo também que o ar-condicionado ventile a sala de televisão e também ter uma leve permeabilidade visual. Essa é a parte da nossa sala de televisão. Aqui a gente optou por um sofá em couro marrom, super confortável, e ele também é retrátil. Fiz a utilização de um tapete com o formato orgânico, dando um movimento para o espaço. E aqui a gente tem um home de televisão, também com o uso dessa iluminação indireta que fica muito linda. Aqui na lateral eu criei um nicho para colocar adornos decorativos. E aqui no fundo, gente, é uma peça de porcelanato também, que deu esse efeito maravilhoso para o espaço. Aqui a gente tem a área da nossa cristaleira. O nosso cliente ele é um apreciador de um bom vinho, então a gente precisava de um espaço para exposição desses vinhos, então eu criei essa área aqui. É importante que os vinhos eles fiquem sempre na horizontal, porque ele tem que ter contato sempre com a rolha. E a gente colocou essa iluminação para realçar ainda mais. Aqui a gente tem um espaço para expositor de mais algumas bebidas. Aqui a coleção dele de copinhos que ele sempre traz de viagens. Aqui a gente tem uma cristaleira com um expositor de copos também, porque assim ele já consegue abrir um vinho, já pegar o copo e sentar nessa mesa maravilhosa junto com os amigos dele. O cliente adora receber amigos e cozinhar, então sem dúvidas a cozinha tinha que ser um ponto muito importante dentro desse projeto. E para a gente ter um espaço muito mais receptivo e festivo também, acabei optando por colocar o cooktop na ilha. E além disso, eu quis trazer uma adega que ela ficou embutida nessa parte aqui da ilha também, ao lado da área da cristaleira que eu mostrei para vocês. E assim ela ficou com uma estética super discreta. Essa área aqui a gente tem
esse recuo justamente para não interferir na parte da circulação. Aqui eu coloquei um vasinho com plantas e aqui uma imagem do meu cliente cozinhando na cozinha que eu fiz, que eu escolhi esse porta-retrato aqui também, que eu achei que ficou super fofo e condizente com o espaço. Então aqui a gente consegue ver essa bancada, que ela é toda em porcelanato, no Grey Marble da Porto Belo, polido. Aqui na parte dessa bancada eu acabei optando por trabalhar com ele polido, justamente para ter esse brilho, mas tem outros cômodos que eu também utilizei esse mesmo revestimento, só que em acetinado, porque daí nesses pontos eu não queria que tivesse tanta reflexão, como que é o caso aqui da parte da churrasqueira, que daí não tem esse brilho, justamente para o sol não acabar interferindo e não acabar refletindo demais. Então eu deixei o brilho para a parte da bancada e da cozinha e da cristaleira, e o restante, como a churrasqueira e os banheiros, eu quis trabalhar com um piso mais acetinado. A mesa de sinuca, sem dúvidas, é a protagonista do projeto inteiro. Ela foi posicionada exatamente aqui, para justamente o cliente conseguir jogar sinuca e também contemplar essa vista que é maravilhosa. Então aqui a gente tem o controle, que tem a automação das persianas. Olha isso, gente, que tudo! O pôr do sol é exatamente aqui também. Então, a mesa de sinuca, ela ficou num espaço perfeito. A gente colocou esse tecido aqui em cinza também, que acaba combinando com todo o restante do projeto. Olha a vista, que lindo! Não, é perfeito, né? Você fazer um churrasco, jogar uma sinuca, cozinhar, tudo isso em um mesmo lugar. Então eu acabei colocando 2 poltronas aqui, que acaba ficando super prático. A pessoa tá jogando, quer dar uma descansadinha, senta aqui, enquanto outras pessoas estão aqui ao redor da ilha, enquanto alguém está cozinhando. Então, acaba atingindo tudo o que o meu cliente desejava. Aqui também coloquei um revisteiro, aqui o expositor de tacos e a televisão também acaba sendo ótima, porque ele consegue cozinhar, ao mesmo tempo ver televisão, conversar com as pessoas. Então, todos os espaços foram super bem pensados e integrados. E aqui a gente colocou também 2 mesinhas laterais para apoio de copos e tudo que ele acabar precisando. Eu amo acompanhar os meus clientes no Instagram também. E esse daqui é o principal lugar que meu cliente adora sentar nessa bancadinha. Ele adora tomar o café da manhã aqui, porque nesse lugar ele consegue ver televisão enquanto toma café da manhã. Vou mostrar para vocês os detalhes também de toda essa parte da cozinha, começando aqui com a ilha. Aqui eu acabei optando por colocar o micro-ondas. O micro-ondas eu quis que ele ficasse escondidinho para a gente não ter aquele nicho do micro-ondas no móvel aéreo tradicional que a gente costuma ver bastante. Então assim ele ficou super bem posicionado. E olha só que legal, ele tem os espaços também de respiro necessários. Aqui a gente tem o forno com o cooktop de indução. O cooktop de indução, inclusive, é algo super prático, gente. É só passar um paninho, tá limpo, é ótimo. E aqui do lado a gente colocou um porta-temperos, algo que eu gosto bastante porque fica super prático na hora de cozinhar. Aqui a gente tem mais um espacinho de armazenamento. E aqui é o fundo onde fica a adega, então essa portinha aqui ela não abre. Aqui é a nossa churrasqueira e toda a parte de preparo e também de lavação da nossa cozinha, que a gente tem várias gavetas, mais espaço de armazenamento também, o rebaixo também da pia, sempre muito importante. Esse ponto aqui eu adoro também, que é a lixeira, é o nosso espaço de lixo, na verdade. Que aqui a gente tem o lixo para rejeitos orgânicos e aqui a gente tem um espaço para lixo reciclado também, que fica super funcional. Como o lixo ali é pequenininho, acaba sobrando um espacinho aqui e eu sempre coloco uma prateleira. E essa prateleira dá bem certinho com a profundidade que a gente tem desse lixinho de bancada. Então fica super funcional para colocar sacolinhas de lixo também. E algo essencial é também
a parte da fita de LED em cima da bancada, porque sinceramente não tem como lavar louça sem luz. É algo super complicado. Então nunca esqueçam de colocar essa fita de LED. Não é charme, é funcionalidade. Aqui a gente tem a área da lavanderia, no qual eu trabalhei com o vidro canelado. Além dele ser muito bonito, ele acaba sendo super funcional também, porque ele acaba escondendo o que tem no interior da lavanderia e a parte do sol acaba entrando também dentro do espaço. Esse é o interior da lavanderia, ela é compacta, no entanto, todos os pontos dela foram muito bem pensados. Aqui a gente tem um móvel aéreo com a iluminação de fita de LED aqui embaixo. Essa iluminação aqui, ela não tem nada de uma coisa só estética, ela é super funcional. Porque quando você estiver lavando roupa, você precisa de iluminação. E só a iluminação do teto, ela não vai ser suficiente para você conseguir ter uma iluminação apropriada, pois você vai estar assim e a iluminação que estiver em cima, ela vai acabar fazendo sombra. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a iluminação de fita de LED no móvel aéreo, tanto em lavanderia quanto em cozinha também. E aqui a gente tem uma área de cabideiro também, então a pessoa pode tirar a roupa, já pendurar, acaba sendo bem funcional. O filtro a gente acabou deixando aqui na lavanderia mesmo, que é um lugar que fica mais escondidinho, como a gente queria ter uma aparência mais clean na cozinha, esse acabou sendo o melhor lugar para ele. E aqui a gente tem a criação de um móvel também, que ele é um móvel de vassoureiro e também para armazenamento de alguns produtos de limpeza. E o mais legal desse móvel, gente, é que essa parede que tinha aqui, ela foi parcialmente derrubada para a criação desse móvel. Então, a gente ganhou essa profundidade e conseguiu fazer esse móvel. Soluções de arquitetos. Venham ver como que ficou o banheiro social aqui do espaço. Olha só que lindo. A gente trabalhou com um box, piso-teto, de esquina também para melhorar a questão do aproveitamento de espaço. Aqui atrás do vaso sanitário a gente colocou esse painel aqui de madeira. Vaso sanitário em preto, afinal tudo tem preto nesse espaço. Aqui um espelho em arco, que fica lindo. Aqui a gente tem uma cuba esculpida, maravilhosa. E aqui na parte de baixo, uma prateleirinha também, que faz uma composição bem interessante. Aqui a gente utilizou o revestimento Liverpool da Portobello, que é o mesmo da cozinha. E aqui o Grey Marble, e como eu tinha falado para vocês anteriormente, aqui ele tá na versão acetinado e não polido, pra gente não ter tanto brilho, tanta reflexão assim. O principal ponto na hora da realização desse projeto foi que eu queria trazer a laje nervurada também para a área do quarto. E assim, o resultado ficou maravilhoso, mas eu confesso para vocês que é bem trabalhoso a gente trabalhar com a laje nervurada, porque não é simplesmente abrir um buraco no teto e achar que vai ficar tudo certo e que não vai ter nenhum pepino. A laje nervurada muitas vezes ela tem bastante imperfeição, que nesse caso aqui a gente corrigiu com massa, fez pintura. A pintura da laje nervurada sempre acaba ficando um pouco mais caro. E também essa parte aqui de cima, que vocês conseguem ver, essa é uma parte que a gente não conseguia tirar e que não estava previsto que não teria laje nervurada aqui. Acabou que ela acabou aparecendo no espaço, eu gostei muito de como que ficou o resultado, mas não era o projeto original não. Justamente estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre as realidades do projeto e conseguir aprofundar todos os pontos relacionados. Um detalhe muito legal também a respeito da laje nervurada foi que eu quis trazer um cenário luminotécnico que realçasse ainda mais ela, que é este daqui. Olha só que maravilhoso que fica. Então, a partir desses cenários luminotécnicos, o cliente tem a possibilidade da criação de várias cenas dentro de um mesmo espaço, algo que eu admiro muito em arquitetura. Aqui a gente tem a parte da cama,
Então ela tá exatamente embaixo da laje nervurada. E eu trabalhei com uma cabeceira toda em couro. Como o nosso cliente é um homem, né? Eu quis trazer essas tonalidades masculinas e também esses materiais masculinos. E esse couro da cabeceira, ele também aparece aqui na base da cama. E também toda essa parte da roupa de cama também fui eu que escolhi na Enxovais Douro, que ficou perfeita, muito linda. Olha só que legal, eu quis fazer uma composição de travesseiros com fronhas diferentes, inclusive, pra gente sair um pouco desse tradicional que a gente tá acostumado, tudo igualzinho, retinho. E enquanto eu tava arrumando a cama, arrumei ela, ficou linda, maravilhosa. Aí, de repente, eu peguei e puxei essa parte aqui e ela ficou torta. E eu gostei, e eu deixei assim. Não foi algo que foi pensado anteriormente, mas eu adorei, assim. E essa mantinha aqui, com uma peseira na cor verde. Para esse lado aqui da cama, eu fiz a criação de um painel, que ele tem uns frisos também, e ele acompanha o gesso. E esse mesmo painel, ele é rebatido no outro lado, que a gente tem o nosso espaço de leitura, com essa poltrona aqui, muito linda, que o cliente pode muito bem tomar um cafezinho aqui enquanto lê um livro, um espaço realmente para conseguir de fato descansar. E aqui a gente tem mais um circuito luminotécnico. Optei por não fazer um home, como a gente tinha uma área de circulação menor, então eu não quis colocar um home, só realmente prateleiras aéreas, para acabar compondo melhor com o espaço e para o cliente conseguir colocar algumas decorações no qual ele se conecta. Outro ponto que vale a pena falar sobre esse projeto foi que aqui eu coloquei esses pendentes e do outro lado eu acabei optando por colocar um abajur. Isso foi totalmente proposital, eu não queria fazer algo que fosse completamente igual, eu queria trazer algo diferente, como todo esse apartamento para sair do comum. Aqui coloquei algumas imagens também do meu cliente, que eu confesso que eu mesma escolhi, fui revelar, que é ele com a mãe dele, com a avózinha dele. Então nada melhor do que antes da gente dormir, a gente ver a foto de pessoas que a gente ama. Aqui a gente tem uma cortina. Essa barra aqui da cortina, ela foi alinhada com a mesinha lateral. Então a ideia realmente é trazer uma cortina diferenciada para o espaço. E ela também tem automação e uma iluminação na sanca. Aqui atrás a gente consegue ver o armário que eu projetei para o cliente. E ele tem uma coleção de tênis, então eu fiz um expositor de tênis aqui com iluminação. E também a iluminação do interior do armário, que ele foi todo feito em vidro fumê reflecta, que eu adoro esse vidro porque ele dá uma profundidade, porque ele parece um espelho, mas ao mesmo tempo você consegue ver as coisas dentro, mas não tanto. E além de tudo, quando eu tava fazendo a arrumação do espaço, eu ainda coloquei todos os tênis dele em degradê, pra ter esse efeito lindo que vocês estão vendo. Outro ponto bem legal desse projeto também foi a criação dessa gaveta aqui no interior, no qual o cliente pode colocar toda a coleção dele de relógios. E ela tem um vidrinho também, que é bem legal para visibilidade. Aqui a gente consegue ver o detalhe dessa chapa de MDF que foi escolhida, que ela imita um couro. Então a composição dela, em conjunto com a cabeceira de couro e também esse couro aqui, com o cimento queimado, ficou muito perfeita, mais masculina, impossível. E venham comigo agora pra gente ver como que tá o banheiro. Ah, antes da gente entrar no banheiro, tinha que mostrar pra vocês esse espelho aqui também, que é um outro ponto do projeto que foi colocado para o cliente conseguir se enxergar por inteiro também, porque a gente tem o vidro fumê reflecta, mas a gente não tinha nenhum espelho de corpo todo, então agora ele tem. Colcha verde, plantinhas verdes,
E aqui está o nosso banheiro verde. Olha a composição, que perfeita. Esse é o revestimento Guache da Portobello, que foi utilizado em conjunto com o Grey Marble da Portobello também, acetinado. E, gente, ficou lindo, né? Olha só, aqui é uma bancada com essa cuba aqui de sobrepor da Deca, que ela tem essa tonalidade de cinza. É o mesmo material que a gente tá usando no restante do quarto. E esse espelho aqui, a gente tem um espaço de armazenamento aqui dentro, que é algo super funcional, que eu uso em quase todos os banheiros de suíte que eu faço, porque é muito bom a gente ter espaço para guardar. Olha só os detalhes, tudo isso em preto. Esse é o box piso-teto, lindo, que é 398 vidros, fez pra gente. O puxador dele também ficou incrível, ficou bem imponente. E o box de quina, ele é muito bom pra questão do aproveitamento do espaço, realmente. Fica super funcional. Vaso sanitário preto, logicamente, né, pra combinar com o restante. E olha que coisa linda, essas toalhas marrons. Eu sou muito chata, eu sou muito insuportável nos detalhes. Então eu não quis uma toalhinha tradicional também, eu queria uma toalha marrom, porque a composição do marrom com o verde, pra mim, é uma das composições mais lindas que tem. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou esse home office barra quarto de visitas. Aquele chamado quarto da bagunça aqui não existe. Esse projeto foi muito idealizado em todos os seus mínimos detalhes e como é bom a gente ter um projeto de arquitetura que faça com que todas as funções de fato aconteçam dentro desse espaço. O cliente, ele é médico, então ele precisa de uma bancada bem espaçosa para trabalhar. Às vezes ele faz laudos em home office, então fizemos a criação dessa bancada. E aqui no fundo eu trabalhei com esse painel, que ele tem alguns frisos também, que ele faz uma composição muito legal com o espaço. E ele subiu tanto na lateral quanto nessa parte superior aqui, fazendo esse alinhamento também com o guarda-roupa, algo que eu gostei muito. E além disso, a gente tem prateleiras com os cantos arredondados e elas não são exatamente com o mesmo tamanho, elas são em tamanhos diferentes de uma forma proposital e elas não vão até o final para elas não baterem aqui na parte da persiana, que inclusive tem blackout também, proporcionando um espaço super confortável para ele quando ele estiver trabalhando. Aqui atrás de mim a gente tem um móvel que ele tem uma profundidade pequenininha, mas ele é muito funcional. Aqui na parte de baixo a gente conseguiu fazer como se fosse uma bibliotecazinha e ele pode guardar caixas, decorações, também fica uma bancada de apoio. E aqui a gente criou esse espaço que ele consegue guardar a roupa de cama dele. Então é algo que fica super funcional para quando ele for receber uma visitas, porque aqui a gente tem um sofá-cama. Esse é o sofá-cama, então ele fica super funcional para quando ele receber visitas. O cliente ele costuma receber vários amigos aqui na casa dele. Então ele puxa, ele fica realmente uma cama mesmo. Eu não vou puxar agora para mostrar para vocês porque eu não quero estragar essa ambientação linda que a gente colocou aqui, mas fica maravilhoso. E a gente trabalhou também com esse tapete, que ele tem um formato orgânico, então ele acabou ficando perfeito na composição do espaço. Além disso, aqui a gente trabalhou com esse armário em L, que é um armário que acaba sendo muito utilizado também. A gente sempre acaba comprando mais coisas, não sabe onde guardar, o nosso armário sempre acaba ficando pequeno. Então é ótimo sempre ter mais alguma opção de armário para colocar mais algumas coisas. E venham ver aqui de pertinho como que é essa chapa de MDF, os frisos dela. Olha só que lindo! É uma chapa de MDF que ela lançou, se eu não me engano, foi no ano retrasado. E eu adoro ela, ela é maravilhosa. É a primeira vez que eu uso ela num projeto. E eu tava louca pra ver o resultado dela na marcenaria. Eu amei. E acabou, finalmente, esse ensaio fotográfico. Tô com outro look aqui até, porque eu tive sessão de fotos hoje junto também.
E a sessão de fotos foi com esse look, porque eu queria diversificar. Mas estou bem feliz de ter concluído e de finalizar o meu primeiro vídeo de obra aqui no YouTube. E é isso.